Nós estamos em uma era cada vez mais controversa quando a gente pensa a respeito do que a gente pode e do que a gente não pode fazer dentro das redes sociais. Temos leis nacionais, temos leis internacionais, começamos a refletir sobre limites da liberdade de expressão. Afinal, o que é desinformação? Muitos são os temas que um debate cada vez mais explosivo, por assim dizer, parece nos levar. Nesse vídeo a gente não vai falar do caso que está acontecendo específico aqui no Brasil, sobretudo para a gente preservar o canal e também a possibilidade de sobrevivência do mesmo, mas só de eu ter que pontuar isso, só da gente não poder falar sobre o Brasil aqui, já diz muito sobre o patamar do que a gente está vivendo hoje no Brasil. E como até mesmo perguntar, questionar sobre qualquer coisa aqui dentro do país se torna extremamente perigoso. O que nós vivemos hoje é uma guerra política. Muitos não percebem, mas nós estamos nela. Uma guerra política nada mais é do que um conjunto de técnicas que são utilizadas e medidas por um ator para atingir, então, o tecido político de outro ator, onde o estado final é, então, influenciar a política desse alvo e, portanto, para se fazer isso, é necessário controlar a narrativa. Sem isso, a gente não consegue influenciar ou até mesmo obrigar com que um país tome algum tipo de decisão. O objetivo da guerra política é alcançar o domínio político sobre o outro ator. Dominar a política de um Estado adversário é alcançar uma influência bem-sucedida e criar uma narrativa política que sustente, então, o que é chamado de verdade dos fatos. Por isso, não se pode ter mais de uma verdade ou questionamentos. Dominar a narrativa é dominar, portanto, a própria guerra política. Os nossos meios de comunicação, eles evoluíram bastante. Nós vivemos hoje na chamada era digital. E as redes sociais, elas são uma ferramenta crucial para poder se dominar a narrativa e, com isso, dominar a própria política. A história e os ambientes políticos atuais sugerem que a guerra política pode degradar e afetar a capacidade de uma nação inteira de executar suas próprias políticas. Pensando nos últimos anos, nas últimas turbulentas eleições de mundo afora, nos conflitos, nas guerras comerciais que nós estamos vivendo, se torna cada vez mais aparente para a própria sociedade que existe uma disputa pelo domínio da narrativa. Embora a briga ocorra em domínios hierárquicos mais de topo de pirâmide, ela já está tão avançada, sobretudo porque as redes sociais deixam isso mais aparente, que já se tornou muito nítido para a população que existe uma disputa por quem está falando a verdade. Em 2021, a revista popular chamada Time vai escrever um longo artigo sobre como a democracia das eleições dos Estados Unidos foi salva por conta de uma interferência na mesma. Sim, o jornal vai assumir que uma interferência aconteceu, mas ele vai se justificar, afirmando que foi para salvar o próprio país. Segundo a revista Time, uma conspiração se desenrolou nos bastidores, gerando até mesmo uma aliança informal entre ativistas de esquerda e titãs empresariais. O pacto teria sido formalizado, inclusive, em uma declaração conjunta concisa e pouquíssimo notada dentro da Câmara de Comércio dos Estados Unidos e publicada no dia da eleição. Ambos os lados viriam a vê-la como uma espécie de barganha implícita, inspirada pelos protestos massivos, às vezes destrutivos, como, por exemplo, de justiça racial que aconteceu no verão, em que as forças de trabalho se uniram então às forças do capital para manter a paz e se opor ao que chamaram de ataque de Trump à democracia. A revista Time afirma que a Laura Quinn, que é uma veterana agente progressista e foi cofundadora lá da Catalyst, começou a estudar o chamado fenômeno da desinformação há muitos anos atrás. A Laura e outros afirmam que o Donald Trump propaga a chamada desinformação. A Laura vai pilotar um projeto secreto sem nome, que ela nunca havia, inclusive, discutido publicamente antes, que vai rastrear desinformação online e vai tentar descobrir como combatê-la. Um componente era rastrear supostas mentiras perigosas que poderiam se espalhar despercebidas. Os pesquisadores, então, forneceram informações aos ativistas ou à mídia para rastrear as fontes e expô-las. A lição mais importante da pesquisa de Quinn, no entanto, foi que se envolver com conteúdo tóxico só piorou a situação. A Quinn vai falar o seguinte, então, abre aspas para Quinn. Quando você é atacado, o instinto é reagir, denunciar, dizer que isso não é verdade, fecha aspas, abre aspas novamente para Quinn. Mas quanto mais engajamento algo obtém, mais as plataformas o impulsionam. O algoritmo lê isso como, isso é popular, as pessoas querem mais disso, fecha aspas. A solução para Quinn, ela vai concluir então que era pressionar as plataformas a impor regras e com isso preservar o que ela afirmou ser
a verdade dos fatos? Falaremos ainda sobre essa questão da Laura mais adiante. Só que o que nos chama a atenção é que para proteger a verdade dos fatos foi necessário uma interferência massiva para isso, para conter as chamadas fake news e forçar então apenas uma opinião. A opinião que favorecia curiosamente o candidato Joe Biden. Curioso, não é para dizer o mínimo. Mas tivemos um arrependimento sobre isso. O presidente executivo lá da Meta, que é o Mark Zuckerberg, ele disse que foi impróprio, por exemplo, o governo Biden pressionar o Facebook a censurar vários conteúdos. Zuckerberg promete que a gigante da mídia ela vai rejeitar qualquer tipo de esforços futuros a respeito desse tipo de pressão. O Zuckerberg ele também disse que não planeja mais repetir os esforços para financiar organizações sem fins lucrativos para auxiliar nesses esforços eleitorais que a gente está falando aqui. No vídeo de hoje, nós vamos explorar a guerra política que nós estamos vivenciando no mundo por meio da guerra de informação. Mas antes disso, você quer aprender mais sobre geopolítica? Você sabia que eu dou aula lá na escola da Luz e o Neto de Geopolítica e Atualidade? Quer aprender mais sobre nova ordem mundial, mercado financeiro e até mesmo sobrevivencialismo? Acesse o link da descrição e faça parte da escola. Ganhe acesso não só ao meu curso, mas como a muitos outros cursos. E comprando a escola pelo link da descrição, você garante que eu ganhe comissão pelo meu trabalho. Então não deixe de conhecer. E aproveita também e vai deixando já seu like aqui no vídeo, compartilhar esse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal do Danúzio. E Matheus, solta a vinheta então que hoje é dia de Giro Geopolítico. Olá, eu sou Bárbara Martinelli, sou analista de geopolítica e relações internacionais. Seja muito bem-vindo ao Giro Geopolítico, seu quadro de assuntos globais, te atualizando sobre o mundo e te deixando mais informado. Nós abrimos nosso vídeo de hoje falando sobre a guerra política, né? E como a guerra política ela pode ser politicamente ambígua e como ela permite, então, que um ator estatal ele pressione outro sem arriscar seriamente a escalada armada. O apelo da guerra política vai repousar nessa exploração de normas, dessas sinalizações também internacionais. Normas políticas por meio de pressões políticas internas e externas podem obrigar uma nação a limitar a sua conduta de guerra. Nós poderíamos pensar que não é à toa que tantos países têm pressionado por uma regulação das redes sociais. Em um mundo cada vez mais polarizado e onde os estados querem dominar uma narrativa específica, é necessário que o outro lado não se propague, já que seria muito perigoso. Atores usam então de subversão como parte da guerra política para influenciar o próprio processo político. Atores podem mudar a política de um alvo, auxiliando um candidato, inclusive, que tenha posições políticas mais amigáveis. Os Estados Unidos, por exemplo, usaram a guerra política contra os processos políticos de outras nações e criaram um caos político, onde influenciaram, então, o resultado mais pró-Estados Unidos. O Departamento, por exemplo, de Defesa dos Estados Unidos tem um manual sobre como conduzir operações psicológicas, incluindo o uso da mídia como um meio de influenciar populações de forma global. Vários exemplos ao longo da história da Guerra Fria, do pós-Guerra Fria dos Estados Unidos, mostram o envolvimento da Agência Central de Inteligência em várias eleições. Um grupo financiado pelo contribuinte americano National Endowment for Democracy deu um total, por exemplo, de 108 subsídios em apoio à Navalny lá na Rússia e outras organizações como um meio de promover atividades e discursos democráticos dentro, então, da Rússia. E assim como os Estados Unidos fizeram isso, a Rússia também, na época do seu Império Soviético, também fez semelhante. A União Soviética, inclusive, tinha dois objetivos: espalhar o caos interno dentro dos Estados Unidos e mudar a política externa americana para longe do Vietnã. Durante as eras do Vietnã e dos movimentos pelos direitos civis, a KGB visou, inclusive, o Martin Luther King e o Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos. Membros da KGB usaram a mídia para manchar a reputação do Martin Luther King e queriam substituí-lo por um líder mais radical. Vasily Mitrokhin argumenta que a KGB queria iniciar uma guerra racial dentro dos Estados Unidos. Enquanto a KGB tinha como alvo King, eles também usaram desinformação até mesmo contra o Edgar Hoover, tentando removê-lo do serviço. A KGB forjou cartas, documentos e montou campanhas de calúnia inteiras contra o Hoover. Então, esses são alguns exemplos também da KGB. A KGB forjou cartas, documentos, montou várias campanhas de calúnia
para realmente difamar o Hoover e corroer todo o seu apoio político. Essas ações elas eram parte de um esforço mais significativo para criar caos nos Estados Unidos, sem o risco de escalar em um conflito direto com o país. É muito provável que a Rússia ainda faça ações semelhantes a essa até hoje, assim como a China também faz ações semelhantes a essa. Bom, nós, a população, nós estamos, no meio disso tudo, sendo jogados, então, um contra os outros em um jogo de uma elite política e corporativista, que no final das contas quer apenas uma coisa: poder. Falamos da Laura Quinn logo na abertura do nosso vídeo, que é a veterana, então agente progressista que foi cofundadora lá da Catalyst e que realizou um projeto sobre como combater a desinformação. Falamos também que a solução que ela chegou foi então a de pressionar as plataformas a impor suas regras, tanto removendo conteúdo ou contas que espalham esse conteúdo, supostas desinformações, quanto também policiando, mais agressivamente, em primeiro lugar, essas redes sociais. Então é necessário controlar a narrativa se eu quero continuar, não é mesmo? Dominando a política do meu país. Fato é que a pesquisa da Quinn deu munição aos defensores que pressionavam as plataformas de mídia social a adotar uma linha mais dura. Em novembro de 2019, o Zuckerberg convidou 9 líderes dos direitos civis para jantar na sua casa, onde o alertaram sobre o perigo das falsidades relacionadas às eleições que já estavam se espalhando sem controle. Vanita Gupta, que é presidente e CEO lá da Leadership Conference on Civil and Human Rights, disse que foi preciso pressionar, insistir, conversar, fazer brainstorm, tudo isso para chegar a um ponto em que realmente tivessem regras e tentassem ter uma aplicação mais rigorosa sobre isso nas redes sociais. Como nós falamos, o Zuckerberg voltou atrás. Em uma carta ao presidente do Comitê Judiciário da Câmara, o Jim Jordan, o Zuckerberg escreveu que altos funcionários lá do governo Biden, incluindo a própria Casa Branca, pressionaram de forma repetida as equipes lá da Meta para censurar vários conteúdos sobre a pandemia que aconteceu em 2020, incluindo até mesmo humor e sátira, o que expressou, inclusive, a frustração dentro da equipe que eles não concordavam sobre isso. E o Zuckerberg, ele até mesmo pediu desculpas, ele disse sentir fortemente que não deveria comprometer esses padrões de conteúdo devido à pressão de qualquer tipo de administração, de qualquer tipo de direção de qualquer país, e que ele não faria isso novamente. Um porta-voz da Meta disse que a carta fala então por si só. Um porta-voz da Casa Branca disse que a administração encorajou ações de responsabilidade apenas para proteger a saúde lá da população americana e a população mundial. O Zuckerberg, como a gente falou também, ele deixou claro que ele também não planeja repetir gastos pesados nessa via eleitoral. O bilionário, e a Priscilla Chan, que é a esposa dele, eles doaram mais de 400 milhões de dólares para várias organizações para ajudar a conduzir as eleições, sobretudo em estados pêndulo, e que poderiam, então, mudar o destino das eleições. Enquanto muitas localidades disseram que o dinheiro era uma tábua de salvação e ajudava a registrar os eleitores, a montar cabines de votação, fornecer equipamentos para classificar as cédulas enviadas pelos correios, entre outros usos, os republicanos eles vão acusar Zuckerberg, beneficiar injustamente as áreas democratas por conta desse grande aporte, o que levaria, então, a essa grande influência para que as pessoas ali internamente justamente votassem mais em democratas. Já os republicanos, eles discordam disso. Eles vão dizer que o dinheiro que eles vão apelidar de Zuckerbucks vão beneficiar injustamente todas essas áreas democratas. A mídia social desempenhou um papel mais decisivo na desestabilização de governos, na imposição de várias mudanças políticas. O David Patrikarakos, que é autor de um livro bem famoso a respeito do Twitter, vai observar que a mídia social, o Twitter ou o X, desempenhou um papel, por exemplo, fundamental na rápida mobilização de pessoas durante, então, a chamada Primavera Árabe, que aconteceu em 2011. O Twitter e o Facebook também se tornaram ferramentas de guerra política, pois a hashtag foi usada para espalhar várias imagens, por exemplo, de violência lá no Egito. De acordo com o David, indivíduos criaram páginas lá no Facebook que eram dedicadas a mostrar várias atrocidades feitas pelos governos contra a própria população. O que nós podemos notar até agora com tudo isso é que os governos, eles querem cada vez mais realmente controlar as redes sociais para que eles contem a verdade e que eles consigam realmente
ter domínio sobre a narrativa. Um fato interessante que eu queria falar, inclusive, é de uma pesquisa que vai ser feita com israelenses e que eles vão descobrir que a maioria, 59%, é a favor, por exemplo, de censura de postagens nas redes sociais que demonstrem simpatias pelos civis palestinos em Gaza, por conta, então, de toda a guerra que a gente está vivenciando lá em Gaza. Ou seja, a própria população está pedindo por censura contra aquilo que pode incomodar os seus ideais e convicções, sem querer enxergar o outro lado e apenas querendo ver, então, o seu lado da história. Outro envolvido em polêmicas, inclusive aqui no Brasil, é o Elon Musk. Conhecido, então, por suas declarações que nós poderíamos classificar como polêmicas e ousadas, para dizer o mínimo. Bom, o Elon Musk não hesitou em denunciar publicamente, por exemplo, o que ele considera uma tentativa da União Europeia de manipular informações online. Segundo Musk, o organismo ele propôs um acordo com o X para censurar conteúdo sem informar a população, em troca de imunidade contra multas que estariam previstas lá no DSA, que é o Serviço de Multas Digitais. O Musk afirma que outras plataformas aceitaram o acordo, mas que o X recusou, preferindo defender então a liberdade de expressão. Esse confronto intensificou o debate sobre a transparência e a ética dos reguladores europeus, ao mesmo tempo que destacou as práticas controversas de algumas instituições. A liberdade de expressão continua sendo um pilar fundamental da democracia. No entanto, ela frequentemente enfrenta desafios no nosso contexto digital. As acusações do Musk, elas levantam questões cruciais. Até onde os reguladores podem ir, por exemplo, para controlar o conteúdo online sem cair na censura? As práticas da União Europeia, se comprovadas, podem criar um precedente perigoso para a liberdade de expressão na internet, que, como nós vimos, está sendo cada vez mais discutida se deve sequer existir, já que a desinformação é muito perigosa. Ou será que o que vai contra a verdade que um país quer vender é que seria perigoso? Tivemos ainda o fundador e CEO do Telegram, que é o Pavel Durov, usando sua plataforma para se manifestar pela primeira vez sobre as acusações da justiça francesa, que ele classificou de equivocadas. O Pavel Durov foi preso após investigação da promotoria pública da capital da França sobre crimes que incluem transações financeiras ilícitas, fraude e recusa também comunicar informações às autoridades. O CEO lá do Telegram afirmou que está preparado para deixar o mercado onde não exista consenso com os reguladores locais sobre privacidade e segurança, pois a rede social não trabalha por dinheiro e que ele estabelece equilíbrio certo entre privacidade e segurança. Isso não é fácil. O Parov disse o seguinte, abre aspas, parênteses: somos movidos pela intenção de proporcionar o bem e defender os direitos básicos das pessoas, particularmente em lugares onde esses direitos são violados. Como plataforma, nós queremos que os processos sejam consistentes de forma global, ao mesmo tempo que não sejam objeto de abuso em países com Estado de Direito fraco. Fecha aspas para, então, o CEO lá do Telegram. Podemos ver que os debates sobre cerceamento de liberdades ainda vão longe e a tendência é uma intensificação por uma luta do governo contra a população, o intuito de controlar a verdade e poder contar a história. Como havíamos falado no início, a Time nos revelou que existia de fato uma campanha para salvar as eleições dos Estados Unidos, como eles afirmaram em seu texto. Mas o que nós lemos no texto também é uma admissão de um esforço oculto para salvar a eleição, e para quem leu o texto com atenção vai notar que, curiosamente, como a gente já tinha falado, todo esforço favoreceu então o candidato Joe Biden, já que ele está do lado da história, ele está do lado da verdade, ele está do lado então da história que a população americana precisa então entender como a história verdadeira. Na era digital de hoje, as redes sociais são uma arma poderosa e potencialmente perigosa, que pode corroer a confiança dentro da sociedade e em seu governo. Quem sabe usar essa ferramenta de forma precisa consegue fazer corações e mentes se apaixonarem e definir o destino de uma nação. A pergunta que fica é: que tipo de nação nós seremos se deixarmos que um grupo pequeno no poder queira decidir o nosso destino e queira contar a nossa história? Aqui no Brasil, nós infelizmente pouco podemos falar agora sobre a nossa própria história, e isso diz muito sobre para onde o nosso país está se caminhando. Eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like,
compartilhar, se inscrever aqui no canal do Danúzio Neto. Não se esqueça também de conhecer a Escola Danúzio Neto de Geopolítica. Lá você terá acesso a mais de 10 cursos com professores diferentes. Acesse o link da descrição e compre a escola por ele para você garantir que eu ganhe comissão pelo meu trabalho. Ah, e eu não sei se você sabe, mas eu também tenho um canal com o meu nome, Bárbara Martinelli. Ele está na descrição aqui do vídeo. Não deixe de conferir e assistir também os meus vídeos. Obrigado e até semana que vem ou até um próximo dia, muito em breve. Tchau, tchau.